Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no começo da minha vida profissional, eu passei por uma situação bastante complicada. Eu lembro que o meu chefe, o meu patrão, foi demitido e eu, diante de algumas circunstâncias, resolvi também pedir demissão e sair juntamente com o meu patrão do lugar de onde eu trabalhava. E aquela situação trouxe para mim muita inquietação, muita dor de cabeça, o peso de ter que sustentar uma família, o peso de ter que lidar com pessoas dizendo: você não deveria ter feito isso, você deveria ter assumido uma postura diferente. E aquilo acabou pesando demais sobre os meus ombros. Eu lembro que numa noite em especial eu não consegui dormir absolutamente nenhum minuto. E pela manhã, quando eu saí de casa para pegar o ônibus, saí a pé até o terminal próximo de onde eu morava, em Campinas, e eu não percebi que eu passei o terminal e fui até a praça central da cidade. Pensei assim: puxa vida, estou tão desligado, pensando nos problemas, que não me deparei com o que eu acabei de fazer. Então eu retornei na direção do terminal de ônibus, e mais uma vez, pensando nos problemas, pensando no peso, nas dificuldades, eu acabei passando o terminal e me vi abrindo a porta de casa. Aí eu comecei a perceber que a coisa não estava muito boa. Fechei a porta de casa e, determinado a chegar no terminal para pegar o ônibus, eu saí do meu prédio, comecei a caminhar, mas logo os pensamentos vieram na minha cabeça e eu fui envolvido novamente, de tal forma que eu cheguei no centro da cidade mais uma vez. Então eu sentei num banco na praça e comecei a chorar, porque eu não conseguia nem mesmo chegar no lugar físico que eu queria. Eu disse: Deus, que situação é essa? Eu estou perdendo completamente o controle da minha vida. Por que esses problemas estão tornando a minha vida tão pesada e tão angustiante? Eu acredito que muitos de vocês já enfrentaram situações assim. Situações que desnorteiam a gente completamente, que nos tiram do rumo, que roubam o nosso sossego, tiram a nossa tranquilidade e acabam com o nosso sono. É exatamente por conta dessas situações que, vez ou outra, nos abatem, que a gente tem conversado sobre esse tema. O mundo sobre os meus ombros. Talvez seja assim que alguns de vocês têm se sentido ao longo das últimas semanas e dos últimos meses. Essa mensagem, essa série, foi pensando especificamente em você e naqueles que você conhece que estão passando por isso. Recapitulando o que nós já conversamos até aqui, primeiramente sobre o cansaço gerado pelas demandas intermináveis. Às vezes a gente se sente carregando o mundo sobre os nossos ombros, porque a gente assume mais responsabilidades do que a gente deveria, porque a gente se compromete com pessoas e com algumas demandas geradas por essas pessoas que a gente, na verdade, deveria passar para frente, deveria terceirizar. E quando a gente vai olhar para a nossa agenda, não sobrou absolutamente nada de tempo e nem mesmo condições de realizar aquilo que a gente se propôs a realizar. No segundo domingo, nós conversamos sobre o cansaço gerado pelas pessoas impiedosas. Às vezes a gente sofre, fica cansado, porque assume coisas demais. Às vezes, a gente sofre e fica cansado porque tem gente maldosa perto da gente, que tenta puxar o nosso tapete, que tenta nos acertar pelas costas. E esse tipo de coisa tem tirado o sono de muita gente por aqui também. Hoje, a gente vai conversar sobre o cansaço gerado pelas expectativas inatingíveis. Muitos de nós aqui acabamos nutrindo algumas expectativas que nunca podem ser alcançadas, e é exatamente isso que nos dá a sensação de ter o mundo sobre os nossos ombros. Algumas expectativas inatingíveis. A primeira delas em torno do consumo, com a ideia de que o próximo bem material possa nos satisfazer. E é impressionante como o mercado consegue nos enganar, né?
A gente sabe racionalmente que um celular novo, que um carro novo, uma casa nova, um novo liquidificador não tem o poder de nos satisfazer interiormente. Mas mesmo sabendo racionalmente de algumas coisas, a gente acaba se deixando envolver por esse tipo de coisa. E enquanto a gente não adquire um modelo mais novo de televisão, enquanto a gente não consegue comprar o carro que o vizinho da gente conseguiu comprar, então a gente se sente defasado, a gente se sente mal e insatisfeito. Um segundo tipo de expectativa inatingível acontece em torno dos nossos romances. A expectativa de que haja alguém compatível comigo, com a minha percepção de mundo, com a minha maneira de funcionar, de agir, de pensar. Não existe nada mais absurdo do que isso, né? Porque as pessoas, por natureza, são incompatíveis. Homens e mulheres são diferentes, pensam diferente, esperam as coisas de maneira diferente, enxergam o mundo de pontos diferentes. E não tem como haver uma compatibilidade plena, uma harmonia total. Mas é justamente nessas diferenças que a gente vai se aprimorando, que a gente vai crescendo, que a gente vai sendo afiado nos nossos relacionamentos. As expectativas em torno dos relacionamentos, expectativas de que as pessoas sejam o que esperamos. Às vezes a gente passa uma vida inteira esperando que a esposa seja uma pessoa que ela não é. Ou então esperando que o marido seja uma pessoa que na verdade ela não é. E a gente não deixa a ficha cair de que o que a gente precisa é de um verdadeiro assassinato. O assassinato das nossas ilusões com relação ao outro, para que de fato a gente aceite aquele que convive ou aquela que convive com a gente da forma como ela é. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam, é isso mesmo. Elas não mudam a sua personalidade. Elas não mudam o seu humor. Elas não mudam as suas tendências pecaminosas. As pessoas não mudam. No máximo, as pessoas melhoram. Elas melhoram na maneira como lidam com as suas características de comportamento social, de personalidade. Elas melhoram na maneira como elas lidam com as suas fraquezas, com as suas tendências interiores. Mas elas continuam sendo as mesmas pessoas, sempre. Também expectativas em torno da paternidade, aquela expectativa de não cometermos erro algum na criação dos nossos filhos. Outra expectativa inatingível. Qual o pai que nunca deu uma pisada na bola na relação dos filhos, com os filhos? Quem é que nunca se sentiu sendo o pior de todos os pais, a pior de todas as mães? Não tem como. Assim como os nossos pais erraram com a gente, nós, por vezes, acabamos errando também na criação dos nossos filhos. Expectativas inatingíveis em torno do trabalho, expectativa de que só faremos o que nos dá prazer. Bobagem. Se a gente quer avançar na vida profissional, se a gente quer crescer, se a gente quer galgar passos na direção de uma realização plena no trabalho, não dá para a gente se envolver só com o que a gente quer, só com o que a gente gosta, só com aquilo que é música para a nossa mente e para o nosso coração. A gente precisa fazer coisas que a gente não gosta também. A gente precisa lidar com problemas, a gente precisa encarar as adversidades, a gente precisa conviver com gente chata, com pessoas traiçoeiras, com circunstâncias adversas e assim por diante. Também em torno do desempenho da vida, de sermos melhores do que na verdade somos. Você, se não é uma pessoa assim, certamente já conheceu ou convive com alguém assim, que o tempo todo procura ser melhor do que na verdade é.
mais justo do que na verdade é, mais inteligente do que na verdade é, mais talentoso do que na verdade é, o tempo todo tentando se superar, ser melhor, ser melhor, ser melhor. Parece que essa é uma ênfase na nossa cultura. A cultura de sermos sempre os melhores naquilo que fazemos. O problema é que isso acaba sendo uma expectativa inatingível. Ninguém consegue ser ao mesmo tempo o melhor músico, o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor amigo. Nós falhamos, nós somos fracos, nós somos frágeis, e essas expectativas inatingíveis acabam nos detonando. Eu percebi uma dessas expectativas por desempenho inatingível naquilo que tem sido chamado hoje em dia de os 12 ensinamentos de Carlos Gracie. Se você é ligado ao mundo do esporte, em especial das artes marciais, certamente você conhece o nome de Carlos Gracie, um grande mestre de jiu-jitsu que deixou alguns ensinamentos que possuem expectativas altas demais. Vejam só o que ele sempre ensinou para os seus filhos e o que ele sempre ensinou para os seus alunos. Em primeiro lugar, ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. Simples, né? Seja forte o tempo todo, a ponto de nada do mundo exterior te perturbar. Falar a todos de felicidade, saúde e prosperidade. Simples, né? Como se a gente sempre tivesse energia para isso. Como se a gente sempre tivesse combustível para dizer o que precisa ser dito, na boa medida, e incentivando as pessoas que estão por perto. Às vezes a gente não consegue. Em terceiro lugar, dar a todos os teus amigos a sensação de que tem valor. Não há dúvida nenhuma de que isso é positivo, mas às vezes a gente está mal. Às vezes a gente não consegue nem mesmo encontrar o nosso valor, a nossa importância, quanto mais fazer daqueles que nos cercam pessoas valorizadas, importantes. Em quarto lugar, olhar as coisas pelo seu lado luminoso e atualizar seu otimismo. É bonito, é incrível, é maravilhoso, mas tem horas que eu não consigo. Tem horas que eu olho para os meus filhos e para as lutas que eu estou enfrentando com eles e eu penso assim: isso só acontece comigo? Será que as outras pessoas, as outras mães, os outros pais também passam por problemas assim? Às vezes eu passo por uma situação financeira de recessão recorrente e eu penso: será que é só comigo? O tempo todo esse negócio me oprime, o tempo todo esse negócio me angustia. Será que é só comigo? É difícil olhar o lado luminoso das coisas o tempo todo. Em quinto lugar, pensar somente no melhor, trabalhar pelo melhor e esperar pelo melhor. Bonito, filosófico, encantador. Mas quando a depressão bate, fica difícil de alimentar sentimentos assim, de alimentar expectativas e esperanças dessa natureza. Ser tão justo e entusiasta com os outros como você é com você mesmo. Ninguém nega que a gente deve ser gente justa, de que a gente deve fazer o bem, mas nem sempre aquilo que a gente deseja é o que a gente faz, e não são raras as vezes em que as nossas posturas e as nossas palavras mais drenam a energia das pessoas que estão por perto da gente e mais maltratam quem está perto de nós do que a gente gostaria. Em sétimo lugar, esquecer os erros do passado e concentrar suas alegrias no futuro. Lindo, maravilhoso. Mas como esquecer de um abuso quando ainda se era uma criança? Como? Como fazer de conta que meu pai não esteve ausente, que a minha mãe me negou colo,
durante os primeiros anos de vida. Manter sempre o semelhante alegre e ter um sorriso para todos. Encantadora essa história, né? É bom conviver com gente que sorri o tempo inteiro. Mas você consegue? Sorrir o tempo todo? Ao longo dessa semana eu passei por alguns dias assim terríveis. E a Cibele olhava para ele e falou: o que está acontecendo com você? E eu dizia: não, eu não dizia nada. Eu não dizia nada, porque nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só não conseguia rir. Eu só não conseguia dar gargalhada, como nos outros dias. Por quê? Eu não sei. Em nono lugar, empregar o maior tempo no teu aperfeiçoamento e não criticar os outros. Lindo, maravilhoso. Mas não são raras as vezes em que eu e você olhamos para aqueles que são próximos da gente, um parente, alguém da comunidade, alguém do ambiente de trabalho, e a gente começa a tecer críticas, às vezes aqui dentro, silenciosas, às vezes verbalizadas, e com o intuito de diminuir um pouco a bola daqueles que parecem ser melhores e estar vivendo um momento melhor do que o nosso. Em 10º lugar, ser nobre demais para sentir cólera e feliz para sentir contrariedades. Gente, isso é pesado demais, isso gera uma expectativa que nós não podemos corresponder. Como assim ser nobre demais a ponto de não sentir ira? Se nem o próprio Deus, na sua bondade, justiça e santidade, viveu sem ira, como nós, imperfeitos, viveremos sem esse sentimento? Não são raras as vezes em que a gente se sente assim. Como não sentir contrariedade? Como viver sublimando o tempo todo a maldade que as pessoas fazem para a gente? Aquilo que o governo tem feito para com o nosso país, amigos desleais. 11. Ter boa opinião sobre ti mesmo e proclamá-la ao mundo. Diante de tantos fracassos, fica difícil a gente, muitas vezes, ter uma boa opinião sobre você mesmo, não é? Diante do fracasso no casamento, diante do fato que a empresa quebrou, diante do fato de que muitas amizades que você começou ficaram pelo caminho, fica difícil de ter uma opinião positiva sobre você mesmo, quanto mais ter coragem para publicar isso diante daqueles que nos conhecem de verdade. E por último, ter a convicção de que o mundo estará ao teu lado se fores leal a si mesmo. Viu? Seja leal a você, aos teus desejos, aos seus sonhos, aos seus interesses. E se você for leal a você, o mundo vai conspirar ao teu favor. Diz isso para quem não fecha um contrato há 2 anos. Diz isso para alguém que teve que demitir os seus funcionários nos últimos 2 anos de crise. Como é que a gente consegue lidar com situações tão adversas assim, com tanta positividade? Será que a gente dá conta? Será que a gente consegue dar conta do recado, ou isso tudo acaba funcionando como o mundo sendo colocado sobre os nossos ombros? Hoje a gente vai conversar sobre a história de um homem chamado Simão Pedro. E para você que não conhece a história de Simão Pedro, ele foi um homem simples, pobre e iletrado, que trabalhava como pescador no mar da Galileia ao lado do seu irmão.
E para que você entenda o que está acontecendo na vida desse sujeito, a gente precisa recordar um pouquinho da trajetória de todo jovem judeu. O ensino era todo feito em torno da religião. Então eles se esmeravam ao longo da meninice, do começo da adolescência, em conhecer os textos sagrados, em decorar os textos sagrados, para que então um sábio muito grande pudesse olhar para a competência deles e convidá-los para serem seus discípulos. Se esse homem não está caminhando com um grande mestre, é porque ele não teve competência suficiente para ser escolhido por um mestre. Ele não está ali porque ele simplesmente ama a pescaria, ele não está ali porque simplesmente ama o mar, ele está ali porque ele não conseguiu aquilo que a maioria dos jovens da idade dele sempre desejaram obter. Ele também foi um homem profundamente amado por Jesus e chamado por ele para se tornar um pescador de homens. Quando Jesus se aproxima de Pedro, de André, irmão dele, e os chama para segui-lo, esse foi um movimento de muito amor. Jesus está chegando na direção daqueles que são excluídos, daqueles que são incompetentes, daqueles que não têm força, daqueles que não conseguiram decorar tudo, daqueles que não tinham uma fé brilhante. São essas pessoas a quem Jesus escolhe, e Pedro é uma delas. Insuficiente, incapaz e com imensas rachaduras dentro da sua alma. Ele também foi um homem inseguro que tentava se autoafirmar o tempo todo diante de Jesus e dos seus amigos. Pensa só, um sujeito que nasceu numa família simples, um sujeito que cresceu com dificuldade financeira, um sujeito que não teve as oportunidades que os outros jovens tiveram de caminhar ao lado de alguns mestres famosos. O sujeito, em tudo que ele faz, aonde ele põe a mão, ele tenta mostrar: eu sou melhor do que vocês pensam, em tudo. As pessoas que não me compreendem, as pessoas que não percebem como eu sou bom. E ele se esforçando no casamento, na relação com os parentes, no recolher as redes, sempre se comparando com as pessoas que estão por perto. Um homem inseguro, que tentava se autoafirmar o tempo todo diante de Jesus e de seus amigos. E por último, um homem que passou por um incrível processo de transformação, tornando-se um apóstolo de Jesus Cristo maduro. Pessoas não mudam, mas pessoas melhoram. Ele não deixou de ser uma pessoa impetuosa, como a sua personalidade prezava. Ele não deixou de ser a pessoa expansiva que ele era por personalidade, mas a sua insegurança, mas a sua imaturidade foram tratadas por Deus de maneira muito especial, de tal forma a fazer dele alguém diferente, alguém especial, alguém que escreveu um livro que está no livro mais importante de todos, a Bíblia. Mas isso não foi muito simples, houve um processo muito intenso de trabalho de Deus na vida dele, e é o mesmo trabalho que Deus precisa realizar na nossa vida. É para isso que a gente vai olhar para esse texto. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31, diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Ainda esta noite. Pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão todas dispersas. Mas depois de ressuscitar, depois de morrer e ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia.
Pedro então respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, ainda antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, mesmo que seja preciso que eu morra, junto contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Versículo 57, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você estava falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quais são as expectativas inatingíveis que esse homem simples, pescador, acolhido por Jesus, pela graça e pelo amor de Jesus, ainda nutria no seu interior? Em primeiro lugar, a expectativa de não possuir as mesmas fraquezas e limitações que os outros tinham. Ele já tinha sido acolhido por Jesus. Ele já fazia parte do colégio dos discípulos de Cristo. Era um aprendiz, falava como Jesus, as pessoas o percebiam e o reconheciam dessa forma. Mas ainda assim existia algo de complicado no coração dele. Uma expectativa inatingível. A de não possuir as mesmas fraquezas e limitações que os outros tinham. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, ainda que André te abandone, ainda que João te abandone, ainda que Tiago te abandone, eu não. Eu nunca te abandonarei. Você consegue perceber aqui nesse texto como num momento de crise emergiu essa expectativa inatingível que estava dentro dele? Expectativa que eu acredito nem ele mesmo percebia, mas que as pessoas que estavam ao redor dele sempre encontravam nas suas posturas, nas suas palavras e nas suas convicções. E não é a mesma coisa entre a gente? Às vezes a gente vai nutrindo algumas expectativas inatingíveis e a gente não tem clareza, lucidez sobre a presença dessas coisas. E então é necessário alguém que chegue perto da gente, conte, escancare essas coisas, para que a gente possa cair em si, a fim de lidarmos com essas coisas que mais nos detonam, mais nos arrebentam do que nos ajudam ao longo da vida.
Qual o problema de subestimarmos as nossas fraquezas e limitações? Em primeiro lugar, nós nos tornamos gente crítica, e crítica demais, porque a gente não consegue olhar para aquilo que a gente tem de rachadura interior, a gente não consegue listar as áreas em que nós somos frágeis. A gente deixa de olhar para a gente deixa de investigar o nosso próprio coração, e a gente começa a investigar a vida e o coração dos outros. Pessoas críticas, normalmente, são pessoas que conseguem olhar mais para os outros do que para a sua própria vida, para as suas próprias rachaduras e para os seus próprios problemas. Também tornamos-nos gente impiedosa, gente que tem dificuldade de perdoar, porque lá dentro tem a sensação de que nunca cometeria uma atrocidade tal qual a atrocidade cometida pelo outro. Mas quando a gente descobre que a gente é falho e que em outras circunstâncias a gente faria o mesmo, a gente tem um pouco mais de piedade. E a gente começa a considerar a possibilidade de perdoar o outro, porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, é a gente que pode estar numa situação inversa. Também tornamos-nos gente simuladora, gente hipócrita. A palavra hipocrisia na Bíblia é uma palavra que se referia ao que acontecia dentro dos teatros da antiguidade, onde as pessoas interpretavam um papel. E por que uma pessoa assim tem que ser simuladora ou hipócrita? Porque não existem pessoas perfeitas. Não existem pessoas que acertam o tempo todo. Não existem pessoas que o tempo todo fazem uso das palavras para abençoar. Não existem pessoas que o tempo todo são para cima, sorridentes e conseguem levantar o moral de quem está por perto. Não existem pessoas assim. E quando eu começo a me relacionar com pessoas e eu percebo uma pretensa carga de perfeição, eu logo fico desconfiado. Mas por quê? Porque pessoas perfeitas não existem. O que existe, no máximo, é simulação, é hipocrisia. Ou, na melhor das hipóteses, pessoas conscientes dos seus erros. Pessoas que se deixam confrontar diante das suas rachaduras, dos seus pecados, das suas iniquidades. Por último, qual o problema de subestimarmos as nossas fraquezas e limitações? Nós tornamos-nos gente vulnerável. Porque quando a gente não olha para as nossas fraquezas, a gente não se desenvolve nessas áreas, a gente não trata essas áreas, a gente não cuida das fissuras, e aí a gente vai levando a vida como se elas nunca fossem nos incomodar, e um dia a gente é provado justamente nessa área frágil, e aí a casa cai, e a gente se vê completamente destruído. Quais são as expectativas de Pedro? A expectativa de possuir uma capacidade e determinação que pessoas normais não têm. Primeiro, ele subestima os seus problemas, as suas fragilidades. Depois, ele superestima as suas capacidades, o seu potencial, a sua força. Mas Pedro declarou para Jesus: mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Hashtag nós estamos juntos, Jesus. Ele está caminhando com Jesus. Ele está percebendo a perfeição do único que é capaz de ser perfeito, o Deus encarnado. E ele olha para Jesus
como se ele tivesse condições de ser como ele, de viver como ele, de se sacrificar como ele, de servir como ele. Isso é um absurdo. Ele se superestima. Ao longo dos últimos 8 anos, eu tenho trabalhado junto ao CTPI num processo de avaliação de pastores que querem ser plantadores de igreja. E esse pessoal é submetido a vários testes, e a gente recebe esses testes preenchidos por esses pastores, e a gente bate o olho para enxergar os dons espirituais e as competências pessoais que essas pessoas têm. E a gente bate um papo com essas pessoas, e não são raras as vezes em que a gente olha e a gente percebe que o sujeito tem todos os dons. A gente olha para a pontuação e a gente percebe que o sujeito tem todas as competências. Daí é inevitável a gente chegar no momento da entrevista e dizer assim: viu, eu estou percebendo aqui que os seus testes apontaram que você tem todos os dons e todas as competências. Você tem mesmo esse dom? Sim. Você tem mesmo essa competência? Sim. E esse? Sim. E esse também. E esse? Sim. E o outro também. Você tem todos esses dons? Sim. Todas essas competências? Sim. E aí, na segunda entrevista, a gente precisa conversar com o sujeito dizendo: viu, tem algum problema aí. Porque nem todos nós temos todos os dons e todas as competências. O único que passou por aqui e que tinha essas coisas todas, acabou morto numa cruz. Essa tendência da gente mostrar a nossa superação, essa tendência da gente mostrar para os outros que a gente é melhor do que a gente na verdade é algo que impede profundamente o nosso desenvolvimento como seres humanos, como pais, como marido, como esposa, como amigos, como profissionais e assim por diante. Qual o problema de superestimarmos as nossas forças e condições? Tornamo-nos gente soberba, gente arrogante, gente que vive com o nariz empinado, tornamo-nos gente imprudente, que acaba assumindo algumas responsabilidades sobre as quais a gente sabe que a gente não vai dar conta. Tornamo-nos também gente sobrecarregada, que não consegue delegar o que precisa ser delegado, porque quer fazer e quer mostrar para os outros que tem a competência. E se não tem a competência, vai para a internet, busca informação, conversa com algumas pessoas, porque não se lida bem com a necessidade de simplesmente dizer: não sei, não consigo, eu não dou conta. E por último, tornamo-nos gente autossuficiente, gente que em muitos momentos acaba tendo até dificuldade de se relacionar com Deus, porque acaba apostando mais as suas fichas na sua força, na sua inteligência, no seu expertise, no seu dinheiro, nos amigos que tem, e assim por diante. Em terceiro lugar, Pedro nutria também a expectativa de possuir uma linearidade e equilíbrio que não se pode garantir. Perceba no versículo 35, mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Eu sempre tenho muito medo dessas generalizações, né? Nunca, sempre, toda vez. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que as generalizações são burras. E com todo respeito a esse homem que eu admiro na Bíblia, essa também foi uma generalização indevida. Pedro, você não pode garantir isso. Você não conhece todas as circunstâncias, você não passou por todos os problemas, você não enfrentou todas as adversidades. Calma, Pedro, não tenha tanta pressão sobre si mesmo. A instabilidade e o desequilíbrio na vida de alguns heróis na fé pode ser percebida na descrição da própria palavra de Deus. Moisés foi um desses homens.
Quem aqui em sã consciência é capaz de negar a força desse homem e a paciência desse homem que levava palavras do Senhor para Faraó com o intuito de liberar o povo de Israel das terras do Egito? Uma praga foi levada, segunda praga foi levada, a terceira praga, foram 10 pragas, e ele pacientemente e com muita longanimidade foi fazendo o que o Senhor mandava. Mas num determinado momento, quando esse povo saiu, começou a caminhar no deserto, Deus disse: viu, vocês estão sem água, pegue a vara, Moisés, e toque numa pedra, porque o povo está reclamando, e eu estou vendo que você está nervoso, vai e toca a rocha com a vara. E Moisés pega a vara e bate com toda a sua força para cima daquela pedra. Num episódio com paciência, num outro com uma impaciência tremenda. Você se identifica com isso? Em alguns momentos sendo extremamente paciente, longânimo, tranquilo, e todo mundo dizendo: nossa, como você consegue viver dessa forma? E de repente, numa outra situação, você perdendo a cabeça completamente e agindo como um dissimulado, sem nenhum tipo de equilíbrio e linearidade. Nós somos assim. Nós somos assim. Um outro exemplo, Elias, um homem que durante um tempo enorme lutou contra exércitos enormes, travou e venceu batalhas de tirar o chapéu. Mas quando Jezabel, esposa do rei Acabe, disse: eu vou acabar com a sua vida, ele entrou numa caverna e começou a viver como um verdadeiro gatinho, cheio de temor, cheio de medo. Você se identifica com Elias? Em alguns momentos corajoso, em alguns momentos voraz, em alguns momentos dando um bramido como o bramido de um grande leão, um rugido como um rugido de um leão. Em outros, vivendo como um coelhinho acuado dentro de uma caverna. A gente é assim. A gente é assim. Fazer o quê? A gente é assim. E não adianta a gente se enganar. Isso acontece com a gente. Em terceiro lugar, Davi, que suportou toda a provação e toda a voracidade do rei Saul contra ele, que queria destruí-lo, foi fiel a Deus. Mas quando ele se tornou rei, e grande parte do seu exército tinha saído para uma empreitada militar, ele ficou ali, de bobeira, no palácio. E quando uma mulher começou a tomar banho nua num dos lagos, ele não teve dúvida. Ele foi até aquela mulher, descobriu que ela era casada, mas mesmo assim teve uma relação conjugal com ela. E como se não bastasse, ele criou uma oportunidade para que o marido dela morresse em combate, para ele ficar com a mulher que ele queria para ele, mesmo já tendo a sua mulher e muitas outras concubinas. Como é que pode alguém que é de Deus fazer um negócio desse? Acontece. Infelizmente, as pessoas caem. A gente não gostaria de ver isso acontecendo, mas acontece. E às vezes pode acontecer isso dentro da nossa própria casa. Paulo, um sujeito de extrema fé, plantador de inúmeras igrejas, um sujeito que quando viu
João Marcos disse: esse menino tem potencial, e pegou João Marcos para treiná-lo. Mas com o passar do tempo, houve uma lentidão no processo de amadurecimento de João Marcos. Ou então a expectativa de Paulo foi uma expectativa inatingível quanto ao tempo necessário para o amadurecimento daquele menino. Então ele falou: João Marcos, volta para casa, vai. Não aguento mais você. Cético com relação à obra que Deus estava fazendo na vida de João Marcos. Você se sente assim? Em alguns momentos você olha para algumas pessoas e diz: vai dar certo. Não, a obra que Deus está fazendo na vida dessa pessoa é verdadeira. Em outros você diz: quer saber? Não vai dar. Você se sente assim com o seu filho? Com a sua filha? Isso acontece. Isso acontece com a gente mesmo. Porque a gente não tem a linearidade que a gente deveria ter, que a gente gostaria de ter. Nós somos volúveis. Nós alternamos em humor. Nós somos imperfeitos e pecadores. Qual o produto das expectativas inatingíveis de Pedro? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Expectativas inatingíveis, escondidas dentro do nosso coração, tendem a gerar em nós um nível de frustração e de tristeza desesperadores. É por isso que a gente está conversando sobre isso aqui. E diante da nossa conversa, você pode fazer de conta que não tem essas expectativas, como Pedro. Mas isso não significa que você não vai se quando essas fraquezas vierem à tona. Portanto, é melhor a gente tratar do que precisa ser tratado. Do contrário, o choro amargo, fruto da frustração, fruto da vergonha e fruto de um sentimento amargo, de culpa pelos nossos erros, pelas nossas pisadas na bola. Tá bom, Renato, mas se a gente parar por aqui, a gente vai voltar para casa meio torto assim. Como é que a gente lida com essas expectativas inatingíveis? E aí a gente descobre algumas coisas importantíssimas no texto. Em primeiro lugar, a gente aprende a lidar com essas expectativas inatingíveis, considerando o fato de que Jesus não possui expectativas inatingíveis sobre nós. Se nós temos expectativas inatingíveis sobre nós mesmos, sobre o nosso potencial, sobre a nossa força, sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa integridade, Jesus não tem. Jesus não olha para você e fica assim, ele vai acertar todas, e quando você pisa na bola, ele cai no chão, e ele se desespera, e ele te abandona. Essa não é a história da espiritualidade cristã. Jesus olha para os discípulos e diz assim: não apenas você, Pedro, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. E Jesus não estava com essa palavra tentando gerar uma culpa opressora sobre os discípulos, mas estava tentando levá-los a silenciar as expectativas inatingíveis. Ei, pessoal, o que eu vou enfrentar nos próximos dias, com a minha prisão, com os meus açoites, com a minha crucificação e enterro, vai ser algo tão tenebroso que vai ser inevitável que vocês se dispersem. Eu sei que isso vai acontecer.
Eu conheço a essência de vocês. Eu conheço os pecados de vocês. Eu conheço os temores de vocês. Eu conheço as inseguranças que vocês têm. Vocês todos vão me abandonar. O apóstolo Paulo trabalha essa coisa da fissura que todos nós temos dentro da gente em Romanos capítulo 3, de 12 a 17. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, se não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Todos. Paulo aqui está conversando com algumas pessoas através dessa carta, dizendo: viu, não alimentem expectativas inatingíveis, porque isso não vai construir a espiritualidade de vocês. Pelo contrário, essas expectativas vão destruir vocês. Elas são contrárias à experiência da espiritualidade cristã, contrárias. Tornaram-se juntamente inúteis. Quem aqui nunca se sentiu inútil? Por ter visto mais filmes do que deveria, por ter assistido mais seriados do que precisava, por ter investido dinheiro de uma forma que não deveria investir. Quem nunca pecou por agir de maneira inútil? Suas gargantas são um túmulo aberto. Quem aqui nunca fez uso da sua língua, da sua boca, para maltratar, para ferir as pessoas que estão por perto? Seus pés são ágeis para derramar sangue. Talvez você não tenha assassinado ninguém com as suas próprias mãos, mas no coração já fez isso inúmeras vezes, tirando a oportunidade daqueles que te feriram do caminho. Você também já proporcionou ruína e desgraça para muita gente. Mas como é que você sabe, Renato, que eu já fiz isso? Porque eu já fiz. E nós não somos diferentes. Deus conhece a nossa essência e sabe que nós somos frágeis, pecadores, e não temos linearidade na nossa vida. Por que a ausência de expectativas inatingíveis por parte de Jesus é algo tão maravilhoso? Ao tentar silenciar essas vozes da perfeição, o que ele está querendo mostrar para a gente é algo maravilhoso. Em primeiro lugar, porque diante dele nós podemos ser nós mesmos. Diante de Jesus, que nos conhece, nós podemos ser nós mesmos. Essa história da gente tentar ser, para as pessoas que nos cercam, uma pessoa melhor do que na verdade nós somos, gera um peso enorme. Nutrir essa persona que a gente criou, de ser forte, de ser robusto, de aguentar todas as pancadas, é pesado demais. Mas diante dele a gente pode tirar as máscaras. Tem coisa mais maravilhosa do que isso. A gente pode tirar as máscaras da perfeição, a gente pode tirar as máscaras da tentativa de sermos melhores do que na verdade nós somos, para sermos tão somente quem a gente é, diante de Jesus. Em segundo lugar, porque diante dele não há o que não possa ser perdoado. Todos nós temos na nossa trajetória de vida algumas coisas que a gente fez, das quais a gente não se orgulha nem um pouquinho. Mas a Bíblia diz que não existe pecado suficientemente capaz de impedir de uma vez por todas o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele mesmo pagou esse pecado que a gente guarda na cruz com a morte de Jesus. E em terceiro e último lugar, porque diante dele somos transformados pelo amor.
O fato de Jesus nos aceitar, o fato de Jesus nos perdoar, não é um voto de conivência com as nossas imperfeições. Não é uma palavra de tolerância, como se Jesus estivesse fazendo vistas grossas para aquilo que não é legal e se encontra dentro da gente. Mas é porque Ele acredita que o que transforma a vida da gente não são as leis, não são as pressões externas, mas é o amor. Deus deseja tanto te transformar, tanto, que o que Ele vai fazer nos próximos anos da sua vida é te amar, é te amar, é te amar. E quando você errar, Ele vai te levantar do chão. E quando você se sentir indigno, Ele vai te lavar de novo. E quando você se esquivar dEle, Ele vai te trazer para perto de novo. E aí Ele vai te amar, e Ele vai te amar, e Ele vai te amar. Porque Ele acredita no poder do amor para nos transformar de dentro para fora. Brennan Manning, nessa direção, diz assim: nosso afã de impressionar a Deus, nossa luta pelo mérito de estrelas douradas, nossa afobação por tentar consertar a nós mesmos, ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus e uma negação aberta ao Evangelho da graça. Igreja não é o lugar de gente perfeita. É exatamente o contrário. Igreja é o lugar de gente que reconheceu a profundidade e a devastação gerada pelo pecado no seu próprio interior. Nós estamos aqui porque nós precisamos de um Salvador. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus. Como lidar com as expectativas inatingíveis? Em segundo lugar, reconhecendo que Jesus deu a sua vida para perdoar os nossos pecados e imperfeições. Ele não apenas fez vistas grossas, Ele não fez isso. Para nos acolher, Ele teve que pagar um preço. E o preço foi exatamente aquilo que deveria vir sobre nós, a morte. Ele enviou seu Filho, um homem perfeito, para que toda a nossa culpa repousasse sobre Ele e as suas pisaduras, a sua morte, viessem para nos trazer completo perdão. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Esse texto não é um texto propriamente do evangelista Mateus, ele está dentro de aspas. E uma dica para você que gosta de ler a Bíblia é a seguinte: sempre que você encontrar a citação de um profeta, seja do profeta Isaías, seja do profeta Jeremias, no Novo Testamento, volte para o texto do Antigo Testamento para que você então possa compreender o propósito dessa citação. Esse texto é uma citação de Zacarias, capítulo 13, verso 7. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas o texto termina por aí? Não. Essa é apenas parte da profecia. No momento da morte de Jesus, ele está dizendo: todos os meus discípulos serão dispersos. Mas isso é apenas parte da profecia. O restante da profecia diz assim: e voltarei a minha mão para os pequeninos. Por conta daquilo que Jesus fez na cruz, a mão de Jesus seria estendida na direção daqueles que eram imperfeitos, frágeis e limitados. E o que essa mão estendida significa? A disposição renovada de buscá-los. Hoje o que Jesus está fazendo por você é estender a mão e dizendo: venha, venha de volta. Não importa o que aconteceu nos últimos anos,
Não importa o que você disse, não importa o que você fez, a sua ficha está limpa, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Vamos começar uma caminhada nova, com a intenção redobrada sobre a sua vida do Espírito Santo, e as coisas serão diferentes a partir de agora. Em segundo lugar, a disposição renovada de perdoá-los. É sempre muito constrangedor a gente voltar para Cristo conversando sobre os mesmos pecados, sobre os mesmos deslizes. Eu me sinto assim. Quando eu vou confessar os meus pecados, e justamente aqueles que se repetem, é muito constrangedor. Mas o que ele está dizendo é, a partir do momento que eu morri numa cruz por vocês, a minha mão está estendida, antes mesmo que você me procure, antes mesmo que você verbalize, antes mesmo que você se arrependa, é a minha mão que está estendida para você. O primeiro movimento nunca é o nosso, o primeiro movimento é o dele. E quando nós confessamos novamente, estamos apenas respondendo a esse amor que se renova sempre sobre a nossa vida. E por último, a disposição renovada de transformá-los. Philip Yancey disse certa vez: Deus nos ama o suficiente para nos receber como estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que sejamos os mesmos. Mas essa transformação não virá por lei, não virá pela imposição da força, não virá pela culpa, antes, pelo amor que será demonstrado por nós diariamente, em todo momento, a cada queda, a cada sinal de imperfeição, porque a transformação é fruto do amor. E por último lugar, como lidar com as expectativas inatingíveis, admitindo que Deus tem um propósito muito mais nobre e recompensador para nos guiar. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Você consegue se imaginar nessa cena, e Jesus conversando com você a respeito do que vai acontecer? Viu, pessoal, vou morrer, o pessoal vai me crucificar, mas depois de 3 dias, a gente se encontra no Monte da Galileia. Simples, né? Simples de ouvir isso, como se ressurreição fosse um negócio que acontecesse assim, o tempo todo. Mas 3 dias depois que Jesus morreu, um olhou para o outro e disse: vocês estão lembrados? Do quê? Daquilo que ele disse. Sim. E aí, você vai? Não sei. Você vai? Você acha que é possível? Nunca aconteceu. Mas a gente tem uma coisa melhor para fazer? Não. Que tal a gente... já que não tem nada melhor, a gente pode ir. Vamos para lá. E eles então subiram para o Monte da Galileia. Então Jesus se aproximou deles e disse: o que eu afirmei se cumpriu. Eu venci a morte, o maior de todos os inimigos. Portanto, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus está tentando fazer? Jesus está tentando dizer para eles: viu? Parem de viver para vocês mesmos e para as expectativas inatingíveis de vocês. E passem a viver para mim. Eu sou o centro de todas as coisas, não vocês. O universo não vai ser um universo harmonioso enquanto vocês tentarem viver para a satisfação dos desejos, das vontades e dos caprichos de vocês, mas se vocês começarem a viver para mim.
Em segundo lugar, façam discípulos meus e não admiradores de vocês. Joguem fora essa expectativa banal, tola, de que as pessoas admirem a vocês. Isso é bobagem. Façam discípulos de mim. E por fim, gastem o tempo de vida que vocês têm buscando desenvolver uma intimidade profunda comigo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque os propósitos revelados por Jesus são mais significativos do que os nossos? Porque eles nos livram das minhas expectativas inatingíveis, porque eles nos livram das expectativas inatingíveis dos outros, e porque nos livram das conquistas efêmeras e passageiras. Quando a gente vive para Jesus, quando a gente vive para fazer discípulos de Cristo, e quando a gente vive com o intuito de cultivar intimidade com Ele, isso a gente leva para o restante da eternidade. Isso a gente leva para o restante da eternidade. O restante fica. É bobagem. Concluindo, ao longo dessa semana, reconheça a fragilidade das suas expectativas inatingíveis. Elas não vão te satisfazer. E eu sei que lá no fundo você sabe disso, mas por que teimar? Por que insistir? Por que morrer abraçado nessa expectativa inatingível? Solta! Abre mão! Lança a sua ansiedade aos pés de Jesus e viva tranquilo nele e no cuidado dele sobre a sua vida. Em segundo lugar, aproprie-se do amor incondicional do Deus que te ama. Não importa o que aconteceu no verão passado, o sangue de Jesus te lavou, te perdoou e você tem completo acesso a Ele. E é exatamente assim que a gente precisa lidar como comunidade, com pessoas que às vezes vão embora e depois retornam. Isso pode acontecer com a gente. As portas da comunidade vão estar sempre abertas para qualquer um que veio, que foi embora, porque a falta de linearidade de algumas pessoas aponta para a mesma falta de linearidade no nosso próprio coração. E por último, dedique-se ao propósito maior que Deus tem para você. Pare de viver para satisfazer algumas coisas tolas e inúteis. E que tal você incorporar nos propósitos centrais da sua vida o viver para Deus, o fazer discípulos de Cristo, gente da sua família, gente do seu convívio, e também de estreitar o seu relacionamento com Jesus através da leitura da palavra, da oração. Isso tudo centra o nosso interior em algo que é profundamente eterno e duradouro.